Olá, estamos no ar com o CB Poder, programa do Correio Brasiliense e da TV Brasília Rede TV. Chegamos até você pelas redes sociais e também os principais tocadores de podcasts do país. Se liga e participe aqui com a gente das nossas lives do Correio, que você pode escolher Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou o Lucas Mobile e aqui com a gente Isalci Lucas, candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSDB. Bem-vindo, candidato. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez esse bate-papo que é sempre muito importante, né? A gente quer começar a falar dessa sua candidatura que foi bastante polêmica, né, nos últimos dias, vamos dizer assim, vai sair, não vai, justiça barra, justiça aceita. O que o senhor vê isso? Uma perseguição? Eu vi até um vídeo seu comentando nas redes sociais sobre isso. Vamos abrir já o bloco falando então dessa candidatura. É evidente que a nossa candidatura incomoda muita gente. Há muito interesse econômico, interesse, né, especulativo aqui em Brasília. Quem me conhece sabe, né? Eu tenho há mais de 20 anos que a gente vem trabalhando, criando vários projetos, vários programas, e eu me preparei para governar. Nós mudamos a legislação que era necessária para executar, e muita gente achou aí que poderia me convencer, né, economicamente, inclusive, a desistir da candidatura. Mas tudo certo, eu sou candidato hoje, graças, né, a esse espaço, a televisão, as redes sociais, as pessoas sabem. Eu sou candidato e vou para o segundo turno, nós vamos ganhar essa eleição. Brasília merece realmente, né, alguém que esteja preparado, que entrou na política para fazer, para cuidar das pessoas, que hoje, lamentavelmente, Brasília não é mais a capital da esperança, né? A população está sofrendo muito, né, seja na saúde. 27 mil pessoas na fila de uma cirurgia, de uma consulta, de um exame. Né? É um descaso, né? É uma crueldade. As pessoas, eu vi ontem, várias reuniões que a gente faz, pessoas com 1 ano aguardando uma quimioterapia, pessoa com câncer, né, não consegue o exame, a pessoa tem que sair, né, do Gama, vir para o Novo Gama, para ir para Águas Lindas. Então nós chegamos num caos realmente. Antigamente as pessoas do entorno recorriam ao DF, né? Hoje está sendo ao contrário, né? E por quê? Né? Nós temos o maior recurso do Brasil, temos os melhores profissionais do Brasil. É falta de gestão. Estrutura tem, né? Não tem controle. Não tem controle de nada. Chegou a construir alguns hospitais, UPAs também. Mas né? Não basta construir, né? Não Você tem tem que médico, no dia né? seguinte você tem que colocar médico, colocar estrutura, medicamento, né? Nós vamos resolver isso imediatamente. Nós vamos fazer realmente um mutirão. Nós vamos botar a coisa para funcionar 24 horas para a gente entrar na normalidade, porque a normalidade, 80% das questões de saúde, você resolve com atenção primária, saúde e família. Você tem que realmente colocar as equipes completas, não é? Dando condições, inclusive tecnológicas. Hoje você tem a telesaúde, né? Você tem um mundo totalmente digital. Eu quero botar o governo todo digital. Para marcar a consulta, você tem que apertar um aplicativo e marcar. Chegar, você avaliar o atendimento que você recebeu, né? Você ter o médico te atendendo na hora certa, né? Você ter o medicamento indicado. Então a saúde, eu fui contador de hospital. Né? No hospital privado, se você pedir 30 gotas de dipirona, vem 30 gotas. Aqui no GDF não, sai uma carreta do CIA de remédio, eles já dão baixa no estoque. Você vai no hospital da Ceilândia, a pessoa pega um ônibus, vai lá, chega lá, não é aqui, é em Santa Maria. O cara sai de lá, vai em Santa Maria. Não é aqui, é em Sobradinho. Eles não têm nem essa comunicação, esse conhecimento. Por quê? Porque é tudo analógico. Né? Você vê na Covid, eu participei da CPI, na mesma semana que o Sesc comprou R$18 o teste, o GDF comprou a 180, 10 vezes mais caro. E na hora de entregaram um produto que não valia nada. Por isso que foram todos presos. E o nome da operação chamou falso negativo. Todo mundo que foi fazer o exame saiu negativo. E a menina da empresa de brinquedos que ganhou a licitação, ela diz, olha, as pessoas, gente morrendo e as pessoas só querem ganhar dinheiro. E lá diz assim, olha, aqui só faz se o governador autorizar. Está lá na CPI, está lá no meu relatório, está lá nos documentos. Então a saúde é um caos, mas não é só saúde. Na área social, eu vi pessoas dormindo na fila 4, 5 dias para pegar uma senha para fazer um cadastro, não é para receber nada. Morrendo na fila. Agora em Planaltina, as pessoas carimbando as crianças para elas não repetirem a merenda. Tem gente que só tem aquela alimentação e aí sendo carimbada, né? Uma capital da República que poderia ser um modelo para o Brasil em tudo, né? Na área social. Desempregados hoje. Os jovens estão desiludidos. Os jovens não estão sendo preparados. Nós temos criança hoje no 5º ano que não sabe ler uma frase, que não sabe escrever o nome. Uma escola que não tem internet, uma escola que não tem laboratório de ciência, não tem esporte, não tem cultura, não tem nada. Né? A escola ainda funciona em função do diretor que ajuda, os professores, né? Mas do bolso, né? É triste, cara. E olha que eu aprovei, eu fui o relator do Fundeb,
o fundo de 150 bilhões, nós aumentamos agora mais 23 bilhões, 23%, exatamente para atender a educação infantil, educação profissional. Eu fui o presidente da comissão que aprovou o novo ensino médio, que a partir de agora o governo é obrigado a oferecer um itinerário profissional. O mundo todo, 70% dos jovens fazem curso técnico. Quando eu fui secretário, não tinha nem o Instituto Federal em Brasília. Nós arrumamos os terrenos, fiz o convênio com o Ministério da Educação. Hoje nós temos 10 institutos federais. Assinei o convênio para construir mais 7 escolas técnicas. Só fizeram 2 até agora. A creche nas escolas. As mães querem creche para trabalhar, para ter sua renda. Então a gente destinou para construir 15 creches. Nós vamos garantir que toda criança tenha acesso à creche e educação infantil, que a base da educação é aí, né? Então a gente, emprego, nós aprovamos, tem 5 anos que nós aprovamos uma lei permitindo que o DF possa dar o mesmo incentivo fiscal de Goiás. Goiás tem incentivo, o terreno é barato, é de graça, o imposto é muito menor. Eu estou vendo as pequenas e microempresas todas quebradas. Por quê? Porque o regime de tributação hoje não é quase 20% mais caro do que Goiás. Se algum pequeno empresário quiser ganhar uma licitação aqui, tem que ir para Goiás para ganhar a licitação. Então, quer dizer, é um descontrole completo. Empresas, né, que saem da capital federal para ir para o estado de Goiás justamente por conta disso, né? Muitas foram embora e ninguém veio para cá. Mesmo por quê? Porque o governo não sabe ou não quis. Como é que você participa de um governo que nós estamos no 7º secretário de saúde, nós estamos no 5º da educação, no 6º de desenvolvimento econômico, no 3º da agricultura. Como é que você faz uma política pública se você muda o secretário todo semestre? Né? A educação não fala com a cultura não fala com o esporte. Ou seja, você não tem um planejamento, você não tem uma política pública de Estado e nem de governo. Então, nós não podemos que a nossa capital do país seja governada na base do improviso. Nós nos preparamos para isso. Tem 10 anos que nós estamos ouvindo a população. E governar é isso. Quem sabe o que é melhor para a Ceilândia é quem mora na Ceilândia. Ou quem mora em Samambaia, Braslândia, cada um sabe, não é, as dificuldades de cada região. Cada um tem uma característica diferente. Brasília tem um potencial imenso de tecnologia, de eventos. Brasília poderia ser a capital dos eventos, né, na área de turismo, turismo rural, turismo cívico, turismo religioso. Nós temos aqui a 2ª maior catedral do Brasil em Braslândia. Nós temos aqui o Vale do Amanhecer, nós temos o Morro da Capelinha, o Marco Zero. Cadê o turismo em cima disso? Nada. Aqui você vai na Esplanada, não tem restaurante, não tem, está fechado no final de semana. Como é que você... Né? Muitas crianças em Brasília sequer conhecem o plano piloto. Né? Então a gente precisa mudar, mas para mudar tem que planejar. Né? Agora, falando ainda da candidatura do senhor, em 2018, o senhor chegou a anunciar, né, a pré-candidatura ao governo do Distrito Federal, mas aí, de última hora, decidiu sair para o Senado. Por que disso, desistir da última hora e agora voltar de novo, como agora sim, candidato ao governo? Primeiro que não foi desistência, muito pelo contrário, estava tudo pronto, chegaram inclusive a anunciar a minha candidatura, só que depois houve por parte dos candidatos ao Senado, que era o Rosso e o Cristóvão, um pedido para que eu fosse vice. Eu falei, não sou vice. Saí e fui apoiar o Fraga na época. Nós ganhamos a eleição, os dois ficaram fora. Né? Então, exatamente por isso, né? Porque eu tenho toda uma independência, eu não estou na vida pública para ganhar dinheiro ou por carreira. Né? Eu fui juiz do tribunal, se eu quisesse se aposentar com salário integral, eu estaria no judiciário. Né? Mas não, eu fui para a política, porque quem não gosta vai ser governado por quem gosta. E a gente, quando eu criei o Cheque Educação, a Bolsa Universitária, o DF Digital, o maior programa de inclusão digital do Brasil, né? Por quê? Porque a gente já sabia, 18 anos atrás, nós somos o Parque Capital Digital, que os jovens precisavam entrar na era digital, né? Que o analfabeto, quem não sabe ler e escrever, quem não tinha acesso ao computador, à tecnologia. Então a gente vem se preparando a tempo, né? Não deu certo, ganhei para o Senado, acho que foi uma experiência importante, mas agora, né, sou candidato ao governo para executar, porque muita coisa você não pode fazer porque não tinha lei. Agora, não basta ter a lei, você tem que pegar a lei agora e executar a lei. Regularização fundiária, por exemplo. Hoje você pode regularizar. O governo perdeu o controle das terras em Brasília. E depois que ocupam, não adianta mais. Você tem que planejar. As cidades que não foram planejadas, está aí. Nós vamos ter dificuldade depois de organizar. Sim. Por quê? Porque não foi planejado. O primeiro passo foi dado, inclusive, pelo senhor no Senado, né, na 26 de setembro, ali na Floresta Nacional. Conta um pouco como é que foi essa aprovação, o que ficou ali acordado entre o pessoal. Pois é, veja bem, como não houve controle, os condomínios em Brasília, todas as ocupações irregulares em Brasília, por que aconteceu? Porque não tinha uma política pública de habitação. O governo tem que oferecer ao cidadão, né, oportunidade de moradia. A classe A, B, C, D, E. Como o governo perdeu o controle, não tem política pública,
As pessoas compram de boa fé. Agora, 26 de setembro, tem 40 mil pessoas morando lá. Como é que eu faço? Vou derrubar todos? Não. Você tem que regular, como a gente aprovou em 2017. Nós aprovamos a lei de regularização. Se tivesse um governo eficiente, comprometido com a cidade, já teria a partir dali controlado. Não deixar ocupar. Agora, depois que ocupa, como é que você vai derrubar as casas como o governo vem fazendo? Então, isso é falta de planejamento, é falta de conhecimento, falta de experiência. Né? Nós temos aí hoje um governo que todo mundo está vendo. Essa questão de pesquisa, inclusive, quero aproveitar. Nesse mesmo período agora, quando eu fui candidato ao Senado na última eleição, eu estava em 5º lugar. Em primeiro lugar, o Cristóvão estava o dobro dos meus votos. Fui lá e ganhei a eleição. Então, a pesquisa não se iluda, não está assim. Quem está lá na ponta Não tá sabe o ganho, que né? está acontecendo. Vai ter segundo turno, nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar a eleição do segundo turno. Agora, eu me preparei. Nós temos aí o governo atual, que você está vendo. Saúde não funciona, educação não funciona, segurança não funciona. Aliás, nada funciona. Então não tem sentido. Agora é hora de mudar. Eu falo sempre, ó, voto não tem preço, voto tem consequência. Então, às vezes, você vota em alguém porque está trabalhando um mês. A pessoa contrata, né, para bandeirar, para pedir voto, só que depois ela vai ficar mais 4 anos desempregada. Então, tem que ter esse cuidado. O governo é para cuidar das pessoas. Então, a gente se preparou para isso. Né? Você tem aí na área social, na área educacional. Eu fico triste quando você vê uma educação que não é mais como eu estudei. Eu estudei numa escola pública. Minha mãe era servente lá no ginásio do Guará. Mas naquela época você tinha esporte, você tinha cultura, você tinha uma boa educação, você tinha educação profissional, você ia para o mercado de trabalho. Hoje, lamentavelmente, não tem isso. Agora, tem o segundo candidato, que também já foi governador 13 dias, o Paulo. Renunciou. No momento mais importante, ele renunciou. Quem garante que não vai renunciar de novo? E tem os outros, são meus amigos. Né? Os outros candidatos são meus amigos, mas não tem experiência. Nunca administrou nada. Gente, qualquer empresa pequenininha, se não for bem, não tiver um bom gerente, uma boa administração, ela quebra. Agora imagina a capital do país, que tinha que ser modelo para o Brasil, não dá para aprender a governar durante o mandato. Né? Agora falando em transporte público, né, eu vi que uma das propostas do senhor é justamente levar o metrô para Gama, Santa Maria, aquela região sul ali. Essa parceria ainda, de como seria feito isso, primeiramente, né? E também essa parceria aí entre o governo do estado de Goiás, o entorno, essas cidades, assim, continuaria com essa parceria que hoje já existe com a NTT, enfim, com a Secretaria de Transporte aqui do Distrito Federal. Como é que funcionaria isso? Bem, primeiro, lamentavelmente, né, quando a gente foi relatar a medida provisória da região metropolitana, o governo esqueceu de combinar com o governo de Goiás. Né? Todos os municípios são de Goiás. Aí você quer montar uma região metropolitana e não conversa com o governador de Goiás. Então, é evidente que esse diálogo tem que acontecer. Nós temos que aprovar a região metropolitana e fazer parceria, tanto na área tributária, quanto na área empresarial, né, na área de transporte. Hoje é transporte interestadual. Você sai do Novo Gama, atravessa a pista, você paga um transporte interestadual. Então você tem que... Bem mais caro, inclusive. E tem muitas atividades, muitos investimentos que tem que ser feitos em algumas atividades que não é. E Brasília não tem a vocação necessária. Então você coloca na região metropolitana uma fábrica de automóvel elétrico, né? Aqui o espaço é pequeno. Então você tem que ter essa parceria com o Estado de Goiás, você tem que trocar informação, para você ter ideia, na área de segurança pública. Hoje chega um bandido de Goiás, um assassino ou um estrupador, ele entra aqui zerado, não tem informação nenhuma. Aqui sequer a polícia troca informação, Polícia Civil com a Polícia Militar. Por quê? Porque é tudo analógico, não tem um controle, não tem um cadastro. Na verdade, tem que ter... Não tem tecnologia nenhuma. Eu que acompanho polícia, eu percebo muito isso, que a pessoa tem que ter um amigo na Polícia Civil do Goiás e do DF para ela saber e fazer, né, essa pesquisa para ele rapidinho ali para ver a passagem, que não tem realmente. Você não tem hoje um governo digital. Você não precisava sair de casa para tirar um alvará, né, para marcar uma consulta, tudo tem que ser digital, a não ser algumas coisas que tem que ser presencial. Né? Mesmo algumas questões de saúde, hoje tem a telesaúde, mas a não ser que seja uma coisa mais grave, aí você vai no médico. Né? Então, dá para você implantar um governo totalmente digital, você precisa conhecer as pessoas, política pública, você tem que conhecer a pessoa. Não adianta você dar um tratamento geral. Né? Você tem, por exemplo, uma senhora obesa que tem diabetes e que vai fazer uma cirurgia. O médico, tem que ter repouso, atividade, né, física, você tem que tomar um remédio todo dia. Só que ela mora em Santa Luzia. Aí chega lá, não tem água, a neta dela não tem creche, ela não tem tempo para isso. Então, se você não conhecer a população, você tem que fazer realmente uma política pública para a primeira infância. Quais são as políticas que você tem que garantir para as crianças, né, para o jovem? O que os jovens querem?
querem esporte, quer cultura, quer música, quer qualificação profissional. Depois você tem o adulto, que já quer moradia, que já quer emprego, que já é uma estabilidade. Depois tem a terceira idade. Né? Nós queremos, eu já estou na terceira idade. Né? A terceira idade quer também voltar a estudar, quer dançar um forró, quer jogar um dominó, quer passar a experiência que ele teve para os mais jovens. Então você tem que, o governo é para isso, né? Aproveitar o poder de compra, incentivar, por exemplo, a agricultura familiar, comprar para ter uma merenda escolar decente, para você nos hospitais também oferecer, né, uma alimentação saudável. Então é política pública, né? Gerar emprego, gerar desenvolvimento. Então o que falta em Brasília é isso, né? Você ter uma boa gestão, mas os governantes precisam ouvir as pessoas. Tem que saber ouvir, tem que se colocar no lugar do outro, né, para poder saber o que o outro está sofrendo com o que está acontecendo em Brasília hoje. Governar à distância não tem como, né? Tem que sentir mesmo. Um minuto, a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe Isalci Lucas, candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSDB. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Isalci Lucas, candidato ao governo do Distrito Federal pelo PSDB. Agora, candidato, só para a gente deixar claro como é que vai funcionar essa expansão do metrô para a região sul do Distrito Federal. Tem um plano, inclusive, para ir até a Asa Norte, por exemplo, que também a gente não tem. Como são esses planos? E nós temos, inclusive, ter um olhar especial para a região norte, que também não tem. Sim. Transporte coletivo Nem decente. mesmo o BRT, né? A região sul, pelo menos, não tem o BRT. Então você tem que investir. Hoje você tem novas tecnologias, né? O ônibus elétrico, você tem que investir em ferrovia, em VLT. Né? Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil. Tem muito recurso lá fora para investir. Agora, tem que ter projeto, né? Tem que saber o que vai fazer. Nós vamos sim, né? Fazer expansão. Né, entre as cidades, inclusive, você tem hoje Gama, Santa Maria, Recanto, Samambaia, não é? Ceilândia ali, mas você tem a região norte também, e a gente tem que expandir lá. Você tem hoje os condomínios muito fortes, né? A questão do Paranoá, Itapuã, agora o Paranoá Parque, lá em Planaltina. Itapuã Parque também. Itapuã Parque vem muito. Então você tem que melhorar o transporte. Nós temos que fazer um novo edital, né, de licitação, porque esse edital é viciado, tem mais de anos e anos que são as empresas que fazem o edital. Ninguém cobra pontualidade, ninguém cobra realmente a qualidade do transporte, do veículo. Tem muita multa, mas ninguém paga a multa. Né? O governo dá subsidia muito recurso e realmente o transporte é subsidiado. Mas você tem que ter uma tarifa única. Você não pode pegar um trabalhador e pagar 3 passagens no mesmo dia. Né? Então você tem que fazer integrado, você tem que fazer esse transporte coletivo de massa, né, em grandes percursos, que acontece em Brasília hoje. A pessoa pega um ônibus lá na Ceilândia e vem até a rodoviária. Primeiro você tem que investir para descentralizar. Nosso projeto visa isso. Nós queremos descentralizar desenvolvimento econômico para as pessoas trabalharem na cidade, investirem na cidade, morarem na cidade. Por incrível que pareça, hoje você tem uma gratificação para a pessoa trabalhar fora da cidade, na área de saúde. Se o cara mora em Taguatinga e presta serviço em Sobradinho, ele tem uma gratificação. Você tem que fazer o contrário, você tem que investir para que a pessoa trabalhe onde mora, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança. Então a gente vai melhorar. Nós temos que ter realmente hoje um transporte que garanta o trabalhador chegar na hora certa, que volte para casa também, e que não tem que ficar 3 horas para ir, 3 para voltar. É um absurdo o que acontece em Brasília hoje. Então o transporte vai ser prioridade, né? Vai ter, eu inclusive coloquei a tarifa zero para os desempregados agora, porque, lógico, nós vamos investir em geração de emprego. Mas, enquanto isso, as pessoas não têm nem dia para pagar a passagem para buscar emprego. Naquele período que não tem pico, né, que é das 10 da manhã até 16 horas, você tem como, né, fazer o transporte gratuito, até porque nesse sistema hoje, as empresas ganham, independente de ter passageiro ou não ter passageiro, ela recebe do mesmo jeito, e ganham muito, bilhões foram repassados nos últimos anos. Então, o transporte tem que ser prioridade. Você não pode deixar o trabalhador passar 2, 3 horas no ônibus para ir, 2 para voltar. Então nós vamos investir muito, né? Vamos exigir realmente, como nos países todos. O cara marcou 12h14, é 12h14. Não atrasa, aqui não, 40 minutos é a média que a pessoa aguarda numa parada, que normalmente quando tem chuva, né, não tem proteção, não tem, quando é sol também, poeira, não tem empresa fechando 11 horas, 11 e pouco, porque não tem depois de 11 horas, não tem transporte para o trabalhador ir embora para casa. Então, isso tem que ser revisto e nós vamos investir
inclusive no combustível, né, verde, né, tá aí carro elétrico, fotovoltaico, né, energia fotovoltaica, a gente precisa mudar esse conceito aí, né, de diesel, de pneu, né, e nós vamos fazer isso, vamos priorizar o transporte também. É isso. E falando em segurança pública e já trazendo também para a escola militarizada, como é que o senhor pensa prosseguir, acabar com isso aqui no Distrito Federal, fortalecer, colocar mais escolas militarizadas também? Mas para isso a gente precisa de mais gente trabalhando, né? Trazer os aposentados de volta para trabalhar. Como é que vai funcionar isso? Abrir novos concursos? Na prática, né, eu aprovei, inclusive, um projeto no Senado, falta aprovar na Câmara. Nós temos hoje um contingente a metade do que era para ser em 2009. Olha que de 2009 para cá a cidade mais que triplicou, mas temos a metade do que deveríamos ter. Então nós temos que convocar concurso, abrir concurso que não teve, só houve chamamento daqueles que já fizeram. Você tem que abrir concurso. Eu aprovei a lei para trazer de volta um policial militar que foi para a reserva recentemente, né, e que é qualificado. Hoje, se o policial quiser voltar, ele ganha R$850, vale alimentação. Então a gente aprovou no Congresso para receber os 30%, como o Exército paga, como a parte operacional, a parte administrativa também paga. Então nós temos que trazer de volta, mas também podemos trazer na área de educação, né? Nós temos pessoas há mais de 20 anos no contrato temporário, né? O maior problema hoje na saúde, na educação com os profissionais, é o absenteísmo, as pessoas estão com problema psicológico. Por quê? Porque falta profissional. Na saúde, as pessoas marcam a cirurgia, na hora de fazer a cirurgia, cadê o esparadrapo? Não tem. Gente internada há 60 dias porque falta um parafuso de R$3. Então você tem que melhorar o transporte, também a segurança. Segurança não tem tecnologia nenhuma, né? Não tem informação nenhuma, troca de informação. Então eu ajudei a fazer, botei emendas para comprar drone, para você botar realmente uma viatura, né, compatível com a segurança. Esses carros que eles comparam agora recentemente, na primeira curva que eles fazem, capotam. Por quê? Porque não é um carro adequado para a segurança pública. Então você tem que botar um carro adequado, tem que botar muita tecnologia, né, dotar os veículos de tecnologia, colocar drone, né, para a gente poder realmente visitar. E a comunidade. O trabalho comunitário é fundamental em todas as áreas, na saúde, na segurança, na educação. Na educação, principalmente, você tem que ter o envolvimento comunitário, da família na escola. Essa questão foi muito mal conduzida, essa questão das escolas militares. Em alguns estados deu certo. Por quê? Porque houve um governo que conversou, né, que fez a coisa combinada, né, com os professores, com a direção, com os pais, com os alunos. Não dá para você impor nada, né? Hoje você tem que conversar, convencer e fazer corretamente. Das melhores escolas da rede pública hoje do Brasil é a escola militar. Você pega o Colégio Militar de Brasília, um dos melhores do Brasil, Colégio Tiradentes, Colégio Dom Pedro, Colégio Militar. Os outros, falta esse diálogo. Não dá para você implantar na marra como fizeram aqui. Mas é o que é na prática? É disciplina. Por exemplo, continuar? Tem que conversar com o modelo. Este modelo, da forma como foi implantado, não está dando certo. Fazer um ajuste. Há uma rejeição grande dos professores, da direção. Isso aí tem que ser combinado, né? Mas tudo tem que ser conversado, né? O diálogo. Governar é ouvir as pessoas, ouvir e depois definir as prioridades, né? Quem define é a população, é a comunidade. Então a gente vai realmente botar a educação integral, todas as escolas em tempo integral, não é? Com a boa alimentação, com música, com esporte, com qualificação profissional, com laboratório. As crianças não têm mais hoje. Eu lembro que nós tínhamos até um projeto no governo Arruda que foi aquele Ciência em Foco e hoje simplesmente acabou, né? Era uma espécie de laboratório que tinha, né? Sim, ciência na escola e também tem o seguinte, eu trouxe educação profissional para a secretaria e nós lançamos o Bolsa Universitária. A gente dava uma bolsa integral para os jovens, estava em formação, estava terminando o curso, e eles davam uma contrapartida na escola pública, né, de 20 horas. Quem fazia esporte, né, educação física dava esporte, quem fazia cultura dava teatro, não é? Quem dava pedagogia dava reforço escolar. Então nós vamos precisar realmente dessa parceria, né, com a comunidade, trazer de volta alguns professores para nos ajudar, porque nesse período de pandemia, como a escola não ofereceu laboratório, não ofereceu internet, metade da população sequer teve acesso à internet, nós vamos ter que fazer um mutirão aí, trazer professores aposentados, trazer mais professores do para dar um reforço escolar, para atualizar esses alunos, né, dar uma assistência para os professores. Hoje você tem uma sala de aula com 40 alunos, com pessoas que têm deficiência, às vezes autista, né, e que não tem monitor. O professor chega numa sala de 40 alunos, ele está tendo problema psicológico. Por quê? Porque falta monitor, falta planejamento, falta qualificação. O professor já entra direto na sala de aula sem uma discussão, né, anterior. Então a gente vai realmente priorizar a educação.
depois que resolver a questão da saúde, porque a saúde realmente mata, mas a educação mata a geração toda. Eu fico vendo esses jovens hoje totalmente desempregados, desiludidos. Por quê? Porque não teve qualificação, não consegue entrar na universidade. E a gente precisa mudar isso. Resgatar Brasília como a capital da esperança, a capital das oportunidades. É o que nós vamos fazer. É isso, candidato. Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero que o senhor fale agora suas considerações finais e os principais desafios que o senhor está enfrentando aí, então, nessa campanha. Primeiro, né, para dizer, agradecer a oportunidade, a gente precisa realmente passar para a população quem é que está preparado para governar. Nós temos hoje várias opções, mas o DF só tem uma, a que você fizer. Hoje o CB Poder recebeu, então, aqui Isalci Lucas. Muito obrigado pela presença, viu, candidato? Eu que E agradeço. boa sorte para o senhor. CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.